Oi, gente, estamos aqui em mais um Meu, Seu e Nosso Tudo Pode podcast. Aqui na minha casinha, Boa Produções, e eu já vou deixar o recado para vocês. Para você que quer vir, deixar um recado da sua profissão, fazer algum bate-papo, entra aqui em contato com o Thiago, nesse QR Code, e venha fazer parte do nosso time. Antes de começar o programa, eu tenho aqui um beijo e um abraço muito especial para deixar para o Henrique Dias, que me pediu, é meu fã, ele me ouviu na rádio, ele me segue no Instagram, no podcast, no pessoal, e eu quero te fazer um convite, quando você quiser participar, você está convidado a vir assistir um podcast, uma gravação nossa, tá bom? Um beijo e um grande abraço. E estamos aqui hoje com o Dr. Leonardo, para tirar todo o torreirismo que tem sobre a nutrição. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Obrigada a você por aceitar o nosso convite em meios aí pertinho do Natal. Sei que a agenda dele é corrida, porque ele é muito bom no que faz. Então, hoje a gente está aqui porque aqui tudo pode ser falado sobre a nutrição. Boa, então vamos. Então vamos. Obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. E o Dr. Leonardo, ele é nutricionista clínico e esportivo, né? Explica um pouquinho pra gente aí desse seu mundo. Então, eu sou nutricionista, especializado na nutrição clínica, esportiva e também muita atenção para a nutrição comportamental, né? Então, assim, meu foco principal na nutrição, hoje principalmente, é trabalhar os mitos nutricionais, é falar bastante sobre a questão do terrorismo nutricional, que vem aí de muito tempo afastando as pessoas dos consultórios, né? Então, normalmente quando você fala, você precisa de um nutricionista, às vezes as pessoas fogem daquilo, porque já imaginam aquelas dietas já programadas, limitadas, restritas, fazendo com que cada vez menos o nutricionista ganhe espaço e cada vez mais as pessoas que muitas vezes não têm formação ou de outras formações que não têm habilitação ou autoridade para falar de nutrição, acabam ganhando o espaço com essas pessoas. Então hoje, assim, o meu foco maior é dar uma olhada para a nutrição comportamental e entender que a nutrição ela não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginam. E essa nutrição, sem terrorismo, com estratégia, funciona na vida real? Funciona. Na verdade, é o que funciona. Porque se a gente pensar aqui na ideia, né, do que é ter uma alimentação saudável, a gente tem que pensar primeiro na adesão. Porque não adianta você ter uma alimentação saudável, linda, perfeita, livre de qualquer interferência, por uma semana, por 10 dias. Então não vai adiantar, você não vai ser mais saudável porque você está colocando um prato de salada na sua refeição. Você vai ser mais saudável se você faz, na maior parte do tempo, aquilo que você tem que fazer. Então, quando eu falo de adesão, eu falo de respeito à sua rotina, sua preferência, sua vida. Eu entendo que o alimento ele não está ali só com a função de nutrir. Ele tem uma história, ele tem relações sociais. Então, quando a gente entende, né, que a alimentação está muito além do que de uma prescrição dietética, a gente começa a falar de adesão. Então, ela funciona por isso. Porque se eu tenho estratégias que te mantêm naquele plano, naturalmente o seu resultado vai chegar e, principalmente, você vai ter ele de maneira constante. Né? É uma constância, é igual você tá falando, você tem que criar um hábito, fazer uma rotina e continuar, né? Igual você tá falando, a pessoa que querer fazer uma semana de salada não vai emagrecer. Pois é. O que te motivou a levar essa nutrição, levar esse conhecimento para as redes sociais hoje? Bom, primeiro a minha experiência própria na pele com o que é brigar contra a balança, né? Ao longo da vida inteira. Eu fui obeso, fui uma criança gordinha, tive péssimas influências ou orientações alimentares. Segui muitas informações e dietas muito restritas que não vieram de nutricionistas na época, vinham muito de endocrinologistas quando eu era mais novo. Então foi uma briga constante. Então no momento em que você vai lá, estuda a fundo, né, aquilo que deve ser feito, e aí você entende quais são as barreiras que aquilo ali está gerando, você começa a olhar para a estratégia muito mais do que só para a teoria da nutrição. E trazer isso para a rede social foi impulsionado pelo seguinte: a gente está numa época, né, e isso é irreversível, onde a gente está
vulnerável a informações das mais variadas. Então, assim, o tempo inteiro a gente recebe um bombardeio de informação. Uma hora o ovo faz mal, outra hora o ovo faz bem, a margarina ou a manteiga, precisa de proteína, não precisa. Então, assim, ou o pior de todos, né, os inflamatórios. Então, cara, essas informações completamente desconexas, muitas vezes defendidas por pessoas que não têm autoridade e sequer conhecimento para falar desses temas, começam a perturbar cada vez mais o resultado das pessoas. E isso foi o que me motivou. Então eu estava ali quietinho no consultório, fazendo meu trabalho muito de maneira discreta, meu Instagram completamente fechado, e aí vinha, né, algumas pessoas ali aparecendo no feed, falando coisas enlouquecedoras, que aí aquilo dá um incômodo, né? E principalmente quando você recebe esses pacientes no seu consultório, e você percebe que aquilo que está sendo dito ali está impactando de maneira muito significativa no resultado dessa pessoa. Ao ponto da pessoa chegar no seu consultório te questionando, não, mas como assim você está me passando leite? Não, mas isso aí você vai me inflamar, você vai me fazer mal. Né? Então, assim, você cria verdades para essas pessoas. Então, a minha ideia de me expor um pouco mais, de trazer para a rede, como outros, vários estão fazendo, eu sigo outros geniais, inclusive, que já estão muito, muito expostos e trazendo informações de qualidade, me juntar a essa galera, trazer informações que cada vez mais tirem as pessoas dessas ilusões, né? dessa loucura que é a gente começar a criar medo de comida. Não, isso pode, isso não pode, isso aqui emagrece, isso aqui engorda. Então a ideia, o que me motivou a estar nas redes sociais foi isso, foi fazer coro com quem está trazendo informação de qualidade e principalmente evitar que a pessoa traga aquilo de maneira tão firme, tão forte, uma crença tão bem estabelecida ao ponto dela mesma se punir quando ela não consegue atender aquelas demandas que são criadas de maneira irresponsável por algumas pessoas. Porque frustra, né? A pessoa prefere, às vezes, o tal do barato que sai caro, pagar ali um profissional que entende do assunto e vai lá e olha na internet e pega algo que não existe, né? E real, a internet tem isso, de te levantar e te derrubar. Tem a facilidade, vou no Google, não sei o quê, né? É isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade de fazer dieta por conta disso. O que eu posso, o que eu não posso. O pão pode, mas fala que o arroz branco... Então, eu tenho muita dificuldade nisso mesmo. Uhum. Muita mesmo. Tem muita. A gente vai conversar depois. Hoje, qual que é o maior mito que você acredita que tenha para quem quer emagrecer? Olha, eu acho que tem um mito linkado no outro, né? Primeiro, falando do detox, que a gente precisa fazer um detox. Isso daí é um super mito, né? O nosso corpo ele já tem estratégias o suficiente. A gente tem rim, fígado, pele. A gente consegue se detoxicar com naturalidade, de maneira constante, sem precisar de um alimento específico, né? Então, assim, essa necessidade do detox realmente é uma coisa que está muito forte, muito frequente, as pessoas associam de fato a emagrecimento, modulação de saúde. E aí isso leva para o caminho do desintoxicar por conta da inflamação. Porque alimentos inflamam, porque o leite inflama, porque o pão inflama. E na verdade não, né? A gente está falando aí de processos naturais esperados do corpo, né? Tanto o detox que seu corpo faz de maneira natural, quanto os processos inflamatórios, que são respostas do seu sistema imunológico funcionando de maneira a todo vapor, né? O tempo inteiro para você, sem precisar de uma estratégia ou um protocolo. Então a gente vê, por exemplo, muitos profissionais colocando aí, né, e empurrando goela abaixo protocolos para fazer um detox ou para desinflamar o indivíduo, quando na verdade você não está inflamado, quando na verdade o seu corpo já está fazendo detox da maneira adequada, né? E assim, por fim a gente chega ali naquela questão do tipo, eu não estou emagrecendo porque eu estou inflamado. Não, na verdade você precisa emagrecer para desinflamar. Não é um alimento específico, salvo se você tiver um problema de saúde específico para aquilo ali, não é um alimento que te leva a um quadro de inflamação efetivo. Mas, na verdade, aquela inflamação que a gente, né, entende como sendo um pouquinho mais problemática, que é a inflamação aguda, que está constantemente mandando informações e intervindo em vias bioquímicas, aquela inflamação ela está vindo principalmente ali da gordura corporal, né, assim, em baixo grau, mas está vindo dali também. Então, eu preciso emagrecer para desinflamar e não desinflamar para emagrecer, né? E o detox ele só é bem-vindo quando você faz o suquinho detox, se você está precisando colocar um pouquinho mais de nutrientes para dentro, se você tem dificuldade de comer salada, aí o suquinho verde faz sentido, mas que ele vai te detoxicar, desintoxicar, isso é mito. E falando disso, da inflamação, desses mitos, existe um alimento
que é endemonizado, tipo assim, a pessoa, né, culpa aquele alimento ali o tempo todo e às vezes ele não é tanto que a pessoa não consegue emagrecer ou porque tá fazendo uso, tipo assim, o leite, não existe o leite, não tá na dieta. Então, qual alimento é mais demonizado que você acha na nutrição? Não é nenhum alimento, né? É um Vários. grupo. É injusto, um que é injusto. Não, em geral, pô, se eu falar de injusto aqui, eu vou falar de uma série deles, mas, por exemplo, glúten. Tudo que tem glúten atualmente é demonizado. Exatamente, porque o glúten faz mal, porque o glúten estraga a vida, o glúten incha, o glúten... Gente, o glúten só é um problema se você é celíaco ou se você tem uma sensibilidade não celíaca, entre outras situações muito específicas. Fora isso, o glúten não tem problema algum. E aí você pensa, mas eu fiz uma dieta gluten-free e emagreci. Claro que você emagreceu, porque quando você tira o glúten da sua vida, você tira uma série de alimentos e naturalmente você acaba migrando ali para um caminho mais restrito de calorias. E só por esse motivo é que você acaba vendo vantagem nesse emagrecimento. Não porque era o glúten em si, mas porque você abriu mão de uma série de alimentos que tinham glúten. Porque o glúten não tem capacidade de te inflamar, de fazer mal à sua saúde ou só te se a pessoa engordar. tiver alergia, não é isso? Tipo, só se ela for celíaca, por exemplo. Se ela né? não pode o glúten. Isso aí. Se ela tem essa intolerância ao glúten, é outra história. É outra e aí história. é um tratamento específico, adequado, né? E aí sim faz sentido, o gluten free faz sentido, não, é obrigatório o gluten free. E aí são situações específicas e que é uma porcentagem muito pequenininha da população que tem essas questões, muito pequena. Então as pessoas falam assim, mas quando eu como glúten eu tô inchado. Cara... Já ouvi muito isso. Eu como glúten eu incho. O que você está comendo? Nunca para pensar o que está no contexto daquele dia. E aí quando a pessoa tira o glúten, o que ela faz? Ela inicia uma dieta mais restrita, mas também com boas escolhas, né? Com fontes de vegetais. E aí, quando você vai ver, o que você mudou? Você não só tirou o glúten, você mudou o seu estilo de vida. Você passou a consumir alimentos que talvez você não consumisse antes, como, por exemplo, os vegetais. Você passou, de repente, a fazer atividade física, coisa que você não fazia antes, porque se você se preocupou em tirar o glúten, quer dizer que, naturalmente, você está trazendo alguma ideia de rotina saudável para você. Então, essa é a grande confusão. Eu tiro o glúten e eu emagreço. Por quê? Porque eu tirei um monte de alimento. Não só o glúten. Não só o glúten. Eu tirei... a minha vida melhorou, mas será que você só mudou esse ponto da sua alimentação? Você tirou os alimentos ou você passou a ter outros hábitos também melhores, né? Então, eu acho que o glúten entra nessa linha. Eu vou aproveitar que falou do glúten, já me falaram sobre isso. Eu até já contei pra ele aqui no off, mas eu vou falar também. Quem me conhece sabe, eu amo cerveja. Aí eu tava fazendo dieta, eu sempre faço, tá? Direto eu vou falar, eu vou ficar aqui, eu faço bonitinho. Eu só não sigo a vida inteira, mas eu faço. Aí essa amiga minha falou, toma cerveja sem glúten. Primeira coisa que ela falou, toma cerveja sem glúten. Aí, tipo assim, a cerveja sem glúten não vai fazer, tipo, não vai me inchar, me engordar e tal. Eu até tomei, mas assim, muito ruim. Muito ruim. Falei, não dá. Eu não tenho problema com glúten. Eu também não tenho. Eu não tenho problema com glúten, eu não sou celíaco, não tenho problema algum. Mas a cerveja eu uso sem glúten. Por quê? Ai, não acredito! Bem a única coisinha que eu não deixo. Mas por que eu tomo ela sem glúten? Não é por conta do glúten. Muito ruim. É porque elas são menos calóricas. São menos calóricas. Só por isso. Não então, assim, se eu glúten. quero, não, zero problema. Na verdade, o problema da cerveja é o álcool. O álcool não tem dose segura e, assim, só que a gente não dá pra cortar de todo mundo, porque, porque a gente toma socialmente. Assim, o corpo não entende socialmente. Mas é aquilo, né? Eu não vou chegar para um paciente meu e falar, olha, a partir de hoje você tem que parar de beber. Não vou. Ao contrário, a função correta do nutricionista é entender aquele contexto daquele paciente e fazer com que essas coisas, inclusive as menos esperadas ou as menos saudáveis, elas sejam inseridas naquela alimentação sem prejudicar o contexto daquele paciente. Então, sim, dá para incluir cerveja numa dieta. Por isso que o doutor vai ser meu, ele vai deixar minha cervejinha ali, nem que seja só no final de semana. A gente já tá aqui gravando para confirmar que isso vai ser deixar isso registrado. Mas a cerveja sem glúten ela tem essa função, de tirar um pouquinho de caloria. Quanto mais a gente economiza de caloria, se for um processo de emagrecimento, economizou caloria, naturalmente a gente ajuda ali o déficit calórico e o resultado vem mesmo com a cervejinha ali. Eu sei que você vai me entender, porque eu não como doce, eu treino todos os dias, então aquela caloria ali eu vou conseguir durante a semana. Ô, Léo, por que essas dietas muito restritas, elas
não duram tanto a longo prazo, assim, longo, médio prazo. As restritas mesmo. Sim. Cara, é raro você conseguir encontrar alguém que consegue, de fato, virar a chave e ficar ali para todo sempre, né? Nesse caso, você vai encontrar os veganos, enfim, algumas pessoas que optaram por um estilo de vida diferente e seguiram, então, muito bem, obrigado. Mas para a grande maioria da população, você chegar ali e restringir de maneira obrigatória uma dieta não funciona. Por quê? Porque você associa aquela dieta à privação. E no momento que você associa a privação, em algum momento a sua vida vai te cobrar pelo estresse, pela demanda do dia a dia, vai te cobrar um pouco de alívio, um pouco de diminuir a sua pressão. E a dieta vai estar ali como sendo mais um peso para você. Ela não vai conseguir entrar na sua rotina de fato. Muitas vezes ela não vai respeitar a sua rotina de trabalho, muitas vezes ela não vai respeitar a sua vida social, muitas vezes ela não vai respeitar a sua confraternização com amigos e familiares. Então, quando você tem uma dieta que te tira de todos esses pontos, é uma questão de tempo para você cair. Seja pela vontade, seja pela privação desses momentos. É porque é difícil, né? É muito difícil. Já é difícil você ter ali uma rotina em casa. Eu mesma, a minha rotina, tem dia que eu acordo 6 da manhã, gravo 6 da manhã, tem dia que eu gravo meio-dia, tem dia que eu gravo 9 da noite. Eu nunca tenho um horário assim que eu posso fazer um almoço, um café da manhã, uma janta, aí você desanima. A gente precisa aprender a fazer boas escolhas, mesmo que elas não sejam 100% do tempo. Então, quando você tem uma dieta que te livra, que você está livre, mas que você tem o conhecimento e principalmente o comprometimento com a sua saúde, você sabe aonde você pode ir um pouquinho além, aonde você tem que segurar um pouquinho a onda, né? Então, você sempre vai ser o resultado daquilo que você faz na maior parte do seu tempo. Então, a dieta restrita é isso, ela tira você de uma série de possibilidades que elas já são naturalizadas para você e que fazem falta de fato. Você tira o significado completo da comida e você restringe a comida a nutriente, o que naturalmente te leva ao erro em muito pouco tempo. Você já respondeu a outra pergunta que eu ia fazer. Por que as pessoas não conseguem seguir a dieta, desistem, as pessoas não continuam? Por isso. Não consegue manter, né, a palavra certa. Por isso, por conta dessa dissociação. Quando você dissocia a alimentação da sua rotina, quando você faz dela ali uma coisa exclusiva e limitada, é difícil você conseguir manter aquilo ali. A sua rotina muitas vezes não comporta aquilo ali, né? E tem uma outra questão também que envolve essa queda. É uma sensação que aí a gente volta um pouquinho na questão dos mitos nutricionais, né? Você tem tanto medo daquele alimento, as pessoas colocaram tanta preocupação que, por exemplo, eu saí numa sexta-feira, estou de dieta extremamente restrita, comi uma pizza. Opa, então já que eu comi uma pizza, não tem por que eu continuar de dieta esse final de semana. Então comi hoje, segunda-feira eu volto. E aí voltar na segunda-feira às vezes vai ser muito difícil. O já que é muito problemático. Então assim, por que não ter um momento ali onde você consiga comer a sua pizza? Por que não conseguir comer um hambúrguer, né? Então assim, se você tirar esses momentos, a pessoa vai entrar no já que. Então já que eu fiz isso, então vou continuar. É o que acontece em dezembro, né? Então em dezembro... Eu falei isso quando cheguei, dia 6 eu vou lá no consultório dele. Por quê? Vem Natal, Ano Novo e aniversário. Já tô errando, tá? Sim, por que tá? Não é porque você vai comer bem no Natal e no Ano Novo? Não é por isso. É porque assim, se a gente pensar que em 31 dias de dezembro, olha quantas refeições a gente faz, né? Então assim, vamos botar que a gente tenha 4 refeições ao dia. Com 31 dias, cara, são mais de 200 refeições, né? E aí você às vezes simplesmente chutou um mês inteiro porque você vai ter 3 confraternizações, mais um jantar e um almoço, mais um jantar e um almoço. Às vezes por conta de menos de 10 refeições que você poderia simplesmente comer sem preocupação, você simplesmente chutou um mês inteiro alegando que esse mês não teria sentido fazer uma dieta. E é só você colocar na balança, né? Quantas eu poderia ter feito certinho ali, bonitinho, quantas eu de fato estaria fazendo ali só para estar próximo, né? Para confraternizar e tudo mais. Então essa relação
isso, na verdade, é o que a gente estabelece como relação com a comida. Se eu tenho uma boa relação com a comida, eu entendo que aquela comida que vai estar presente em dezembro, Não vai ser difícil. ela vai estar ali ao longo tirando as rabanadas. As rabanadas Eu é não uma outra gosto. história. E a rabanada Não é dá. diferente. O chocotone também. Ah, não, o chocotone eu gosto. Chocotone. Aí esse realmente você não vai encontrar ao longo do ano todo, né? Mas, pô, graças a Deus. dá pra encaixar, cara, com facilidade. Você não precisa chutar um mês inteiro por conta dessas comidinhas específicas da época. Porque se você faz isso, vamos lá, a lógica é a seguinte, então dezembro morreu. Aí janeiro a gente tenta ali, porque é verão, a gente vai à praia, piscina, vamos dar uma secadinha aqui e tal. Logo na sequência vem carnaval. Ah não, pô, eu vou beber. Então esquece, vou chutar. Aí vou começar só lá em março. Aí vem a Páscoa. Ai, meu Deus, mesmo. Aí quando termina a Páscoa, você faz o quê? Mais um mesinho de dieta, depois vem festa junina? Não, aí sabe o que faz? Aí o povo fica de quaresma e fica sem beber. Aí só por causa da quaresma. Aí vem festa junina. Aí tá no meio do ano de novo. Então, se você tá sempre culpando a época do ano para não fazer uma, não vou nem fazer uma dieta. Você tá sempre culpando uma época do ano para não cuidar da sua saúde, para não atentar aos seus objetivos, né? Isso realmente vai te afastando. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a trazer esses momentos para dentro da sua dieta, para dentro da sua rotina. Você está criando eles todos como exceções. E aí realmente o resultado vai ficando cada vez mais longe. Olha, eu já descobri o seu diferencial. E você deixa, eu acho, depois eu vou falar para os meus seguidores, você deixa leve. Você não deixa assim a pessoa culpada, você deixa a pessoa livre, de acordo com a necessidade, com as vontades. Eu já vi que esse é o diferencial. Você faz ser legal, porque dieta é difícil. É igual academia. Também é difícil quando você não começa. Quando você vê que é uma rotina legal, que tá te fazendo bem, se torna fácil. E você traz a dieta dessa forma. E ela tem que ser. Eu não consigo enxergar de outra forma. É claro que assim, a gente também não pode esquecer que mesmo dentro de um processo mais flexível, dentro de uma boa relação com a comida, a gente não pode esquecer do nosso objetivo. Então assim, uma vez que eu tenho um objetivo específico, eu tenho sim que ter um mínimo de organização, respeitando a minha rotina, claro, né? Muitas vezes abrir mão de algumas coisas, algumas vontades, fazer algumas estratégias, alguns pequenos ajustes, que isso a gente faz considerando a particularidade de cada um, né? Mas a ideia é essa, exatamente essa, é fazer ser fácil. Porque se a gente pensar na nossa rotina no automático, vamos pensar no final de dia. Passei o dia inteiro trabalhando, gravou nos horários aleatórios, não conseguiu uma refeição, o que vai acontecer no final do dia? Você vai dizer que por ansiedade você comeu mais do que você deveria. Não foi por ansiedade, foi porque o seu dia foi muito pesado e toda a sua necessidade ficou acumulada para um momento do dia. Vai ser o meu dia hoje. Né? E aí você, exagerei por conta disso. Não, é porque, na verdade, o seu dia foi complicado. A gente não pensou em estratégias que sejam adequadas para esse momento. E o que você faz quando você acha que é por ansiedade? Né? Você vai no automático. E o grande desafio e o que eu tento trazer para os meus pacientes e o que eu tento mostrar um pouquinho na internet é que ligar o automático de uma maneira diferente ou transformar o seu automático talvez seja a melhor estratégia. Né? Então, o que eu faço automaticamente? O que eu faço ao longo do meu dia? Qual é o meu automático? Porque normalmente a gente liga a comida de uma maneira simples para comer o que a gente chama de besteira, né? Coisas hiperpalatáveis, para dar prazer, coisa muito doce ou muito gordurosa. Mas será que eu não consigo fazer com que essas coisas não sejam tão exclusivas, que elas não sejam tão inalcançáveis, se elas perderem um pouquinho desse pedestal? Né? Então, acho que é por aí, a gente transformar esse automático e dar para a comida a função que ela tem. Eu já até vi num vídeo seu no Instagram, não sei te falar o que mas eu achei muito interessante, eu já quero fazer. Você estava batendo alguma coisa cor-de-rosa, que você explicou muito rápido como que faz. E, tipo assim, parece que é muito fácil de fazer, uma delícia, super nutritivo, pode entrar na dieta. Sim. Então eu já vi que vai dar muito certo nas duas, que eu vou querer muito. Já falando de comida, que você, assim, não é tão restrito, eu sempre dou um presentinho também. Vai ficar faltando a caneca, porque, né, a minha fornecedora tá de férias, só a gente que ainda não entrou de férias. Não, o Léo também já tá de férias, mas tá fechando o ano aqui com a gente hoje. Esse biscoito, aí minha caneca vai ficar, depois eu vou te entregar com a sua caricatura, vai ficar bonitinho, vai ficar lindo lá, vou fazer pra você. E eu dou também os biscoitos da Guta, eu quero que você abra, porque tem o seu nome e tudo mais. Que legal. E ele é sem conservantes, é uma receita alemã. Ele é muito, muito gostoso. Não tem problema de não entrar na dieta, a gente vai colocar na nossa. É um presente com muito carinho. Ele é muito bom mesmo, esse biscoito.
É uma receita alemã que a Guta trouxe, foi estudar lá, e no único dia que ela foi pra aula, só tinha ela com a professora, e ela passou a receita desse biscoito. Ela trouxe pro Rio e faz o maior sucesso em consultórios, porque ele é... Como é que fala? Me ajuda a lembrar, Thiago. Ele é... Posso abrir? Pode, deve. Ele é personalizado. Então, assim, muitas clínicas, né, coloca lá para os pacientes e tudo mais. Muito, muito legal. E eu quero que você experimente como nutricionista esportiva e clínica. Você vai me falar desse biscoito. Que legal, olha isso. Se você não quiser com o chocolate, pode ser sem chocolate. Então, não, assim, pode chocolate aqui, cara. Qual o problema? Ele é com chocolate branco e Nutella. Então, assim, esse sem ser recheado é muito leve, muito... É assim, o doce que eu como mesmo. É porque é meu parceiro, não. Porque é muito bom. Que legal. Eu fui lá hoje, lá no espaço, só levar pro Dutti. Porque ele amou, ele gostou muito e realmente é muito bom. A gente fez com o seu nomezinho, o nome do podcast. E é um presente pra você e depois eu entrego a sua caneca. Adorei. Muito obrigado. Muito obrigado. E já tô doido pra comer. Pode abrir se você quiser, pedir um cafezinho e comer. É pra você. Vou comer um biscoitinho já, gente. Você quer um outro café? Ah, eu acho que sim. Acho que Thiago, você traz um outro cafezinho pra ele, por favor? Obrigado, Thiago. Valeu. Tá muito bom. Vou pegar logo o recheado de chocolate branco. Ah, o branco é muito bom. Ele é um biscoito muito gostoso. Ele tem um pouquinho de canela, sem conservante. Muito, muito bom. Cara, que delícia. É muito bom. Dá dó de comer. Tipo assim, eu fico lá guardando o meu, sabe? Dá dó de comer, porque é muito bom. Tipo assim, quando eu quero um doce, que eu não sou muito de doce, eu pego um sem recheio. Nossa, delicioso. Eu adoro doce, né? Então. Eu sou muito bom no doce. E ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele pode sempre. Delicioso. Muito bom. Tem que deixar lá no seu consultório, ó, com o doutor Leonardo. Super chique. Cara, gostei da ideia. Vou aderir. Tá, vamos aderir. Depois a gente conversa. Então, continuando. O que não pode faltar num plano alimentar, num plano para lhe gerar adesão, é de verdade. Tipo assim, o que não pode faltar, o que não falta no seu plano? O que não falta no meu plano são opções que de fato já fazem parte da rotina daquele paciente. Ótimo. Claro Perfeito. que assim, se tiver algumas coisas que estão muito, né, muito fora ali, o cara chega e janta um pacote de biscoito recheado. Aí a gente tem que conversar, falar sobre os problemas e riscos e o que está deixando de ser entregue com aquela refeição e a gente tentar modular isso, óbvio, né? Mas no geral é trazer alimentos que já fazem parte da rotina e da preferência desse paciente. Isso é muito Às bom. vezes eu faço uma personalização, eu peço para o meu paciente me mandar a receita do que ele costuma fazer, né? E aí eu vou lá, porciono aquela receita, vejo a quantidade de itens, ponho em calorias, proteínas, carboidratos e gordura, e aí coloco, por exemplo, tinha uma paciente minha que era um biscoito, inclusive, que acho que era a tia ou a avó fazia, ela me passou a receita, aí eu coloquei... Chocada. Biscoito da menina, né? Ali no lanche da tarde. Tá, exatamente para que ela tenha essa familiaridade, para que ela não abra mão daquele momento, que era uma coisa que era um carinho que ela recebia em família, e ela costumava ali 3, 4 vezes na semana usar aquele biscoitinho. E funciona muito bem. Continuou, só que moderado, né? E assim, quando a gente vai lá e olha, cara, tinha açúcar na receita? Tinha açúcar na receita, mas não era nada absurdo, né? Era uma quantidadezinha ok. Mas tinha ali nutrientes que faziam parte da quantidade estabelecida no dia. E normalmente acontece. Se você quer um bolo, por exemplo, uma receita sua de bolo, uma receita de, sei lá, de um prato específico de almoço ou um jantar, às vezes a gente pega aquela receita, dá uma destrinchada nela, fica bem direitinho. Chocada. Vai ser muito bom esse papo, vai ser muito bom. E como que a gente pode, assim, isso eu pergunto até pra mim, mas vai ser uma coisa particular depois, como que a gente alinha a nutrição com rotina corrida e vida social? Ó, boa. Sem culpa. Sem culpa. Aliás, eu tô defendendo, sem culpa. Sem culpa. Eu, inclusive, lancei agora um material sobre comer sem culpa. Sério? Ó. Uhum. E foi, tipo, eu não lembro de ter lido isso não, tá? Tá lá no Instagram, no linkzinho lá. São umas aulas falando sobre a alimentação sem culpa.
Porque é o que eu defendo, né? É o que eu vou continuar trabalhando cada vez mais firme nisso. Então, para comer sem culpa. Bom, primeiro, saiu o jaquê, né? Então, entendendo que alimentos super palatáveis, que às vezes não estão dentro de um contexto super saudável, eles têm que estar, de alguma forma, inseridos ali, se assim for necessário para aquele paciente. O que tem que estar incluso, né? Alimentos práticos, algum tipo de rotina de fato, né? Então, assim, entender qual é a rotina daquela pessoa ao longo do dia e trazer praticidade. E a gente vai incluir, por exemplo, o whey protein quando for necessário, sugestão de marmitinhas, algum tipo de alimentação seca que você consiga levar com você, frutas ajudam bastante também. Então, não tem um alimento específico, por quê? Eu trabalho muito com a personalização. Então, para cada um, eu vou encontrar alguma coisa que não pode faltar. Né? Então não vai ser, não é unânime um determinado alimento. Então eu poderia falar aqui, por exemplo, do whey protein. O whey protein é um suplemento de proteína, ponto. Ele não está ali para quem malha, ele não está ali para quem tem um problema específico, ele é um facilitador do consumo de proteína, com prazer, com praticidade. Então eu poderia dizer que é muito recorrente numa rotina muito agitada, onde a pessoa tem dificuldade de alimentação, uma shakeira com whey protein. Nossa. Isso faz muito sentido. Mas não posso dizer que é unânime, porque tem outras pessoas para quem não funciona tão bem, né? Ou porque não gostam, enfim, por uma série de motivos. Então não tem um alimento específico que vai aparecer para todo mundo, mas tem essa necessidade de entender qual é o alimento que não pode faltar. E olha pra você ver que engraçado, eu tenho uma parceria, que é um beijo pro Evandro, que é o mês do café, e ele me manda tudo que você imaginar. Whey, glutamina, tal. Aí eu ouvi assim, eu não tenho como tomar whey, porque falavam pra mim assim, não pode tomar com leite. Aí eu tomava com água, não dava conta, muito ruim. Chocolate ainda? Meu Deus, esquece. Aí eu falei, Evandro, não dou conta de tomar. Aí falava pra mim assim, não toma glutamina, vai te inchar. Aí eu falei, não dá pra eu tomar glutamina, porque eu vou inchar. Então, assim, eu não sei fazer a dieta por conta disso, porque eu não sei quando pode usar, como pode usar. Eu nunca soube, então eu nunca consegui seguir. Isso é bem recorrente, né? Seja por conta do que a gente começou falando, né? Do que as pessoas demonizam a nível de alimento. Então, o leite, por exemplo, que faz muito sentido estar junto com o whey protein. Pois é. Porque você potencializa a proteína que você está ingerindo, faz ele ficar mais gostoso, mais cremoso. Pô, outra história. Porque com água não dá, tá? Com água fica bem difícil. Não Tem gente dá. que... Em que momento a ciência precisa deixar de ser rígida para tornar mais acessível, mais assim, gostosa na vida real? Porque é bem complicado. Então, o que precisa... Ou já melhorou? Cara, eu acho que já melhorou muito. Na verdade, assim, a ciência ela não pode ser flexível, tá? Quando a gente fala sobre flexibilizar a dieta, quando a gente fala sobre a nutrição comportamental e a necessidade de adesão, a gente também está se referindo à ciência. Eu acho que a grande questão é que a gente acredita que a gente flexibiliza meio que se afastando daquilo científico. Não, a gente se afasta um pouquinho daquela caixa. Sabe? Então, se eu pegar um livro de nutrição com as prescrições, as necessidades, etc., aquele livro ali ele vai me trazer uma teoria que talvez na prática ela não seja bem aplicada. E aí, a própria ciência, né, estudos voltados para a nutrição comportamental e até outros mostrando mesmo função efetiva de uma dieta em especial, mostram que mesmo quando essa dieta não é tão rígida a nível de sequência, ainda assim ela gera os mesmos resultados. Então, assim, tem estudos que mostram que dietas específicas, que têm um objetivo específico, mesmo elas não tendo sido seguidas 100% do tempo, ainda assim elas chegam a um resultado muito similar de quem estava um pouco mais firme, né, nesse processo. Então, quando a gente flexibiliza a dieta, a gente também está se remetendo à ciência, ainda se remetendo à ciência. É importante ainda, né? Existe muito ainda. A força de vontade é realmente o principal fator para o emagrecimento? Não.
Definitivamente Jura? não é. Ah, É tipo então assim, não vou me sentir culpada, porque eu tô sem força nenhuma de vontade. É tipo a motivação, né? Tipo assim, tem que estar motivado pra conseguir, não dá. Motivação, cara, é muito complicado falar da motivação, porque a gente não tá motivado todo dia, sabe? Vai ter um dia que você vai dormir mal, vai ter um dia que alguém vai te chatear, vai ter um dia que o trabalho vai ser um problema, ou que você vai ter uma briga, enfim, né? A tua vida não para pra você fazer dieta. Seu trabalho não para, sua família não para, seus amigos não param, o trânsito não para, nada vai simplesmente pausar pra você fazer uma boa dieta. Então esquece a motivação. O que a gente precisa é de constância. E ser constante é independente de estar motivado. O que acontecer? É você estar estressado querendo tirar a cabeça de um, mas não deixar de ir na academia. É querer xingar o outro, mas saber que naquele momento você precisa daquele cafezinho da manhã porque vai fazer sentido para você não chegar no almoço com tanta fome, sabe? Então, assim, a constância tem que estar acima da motivação. Nossa, não, ó. Não, eu quero até grifar esse que você falou no final. A constância tem que estar acima da motivação. Obrigatório, porque se você baseia o seu resultado, seja ele qual for, tá? Dentro do contexto de emagrecimento, de hipertrofia, ou de outro, um contexto social, de trabalho, que seja. Se você condiciona esse objetivo à motivação, você está fadado a dar errado. Porque a motivação não vai estar com você todos os dias. Então, eu trago muito isso no meu Instagram, tipo, porque é muito difícil a gente ver a realidade ali, a pessoa que é verdadeira em redes sociais hoje, que é tudo muito, muito, muito oculta, a verdade. A gente nem sabe ali atrás o que tá acontecendo, o povo tá ali fingindo. E as pessoas me perguntam muito, como que você consegue? Porque tem dia que, tipo, eu tô 3 horas da manhã com insônia, mas 8 horas da manhã eu tô na academia. Pra mim, a academia é uma terapia. É muito mais mental, emocional do que físico. Pra mim tem dia que eu tô... Hoje mesmo, eu já perdi... localização, já fui errada há 40 minutos. Eu já caí, eu machuquei, caí hoje mesmo, chegando aqui. Caramba! O pneu do carro já furou. Mas a gente não tem que estar aqui trabalhando? Eu falo que... Eu queria falar, eu não tô estressada hoje, eu não vou gravar. Ô, Léo, não vou hoje não, porque eu tô estressada. É isso. Eu ponho isso na minha cabeça, eu tenho que ir trabalhar, então eu vou na academia, eu vou... É essa constância que te leva ao seu resultado. Eu falo isso. Então isso também funciona para o emagrecimento. Então assim, eu também tenho essa preocupação com o Instagram, né? Porque eu vejo tanto fake no Instagram. Muito. As pessoas mostram uma vida muito perfeita, né? Especialmente as pessoas que mostram rotina, os influenciadores fitness, eles mostram aquela rotina maravilhosa de acordar às 4 da manhã. Colocar a cara no gelo. Exato. Gente, aquele treino que você para de treinar 1 hora da tarde, irmão, que trabalha que horas? Né? Então, assim, o negócio fica difícil ali. Você competir com aquilo, você até se cobra. Por que eu não tô metendo minha cara no gelo às 4 da manhã? Por isso que as pessoas sentem depressão. Exato. E, cara, eu assim, costumo... Exatamente por isso, eu costumo ser muito real na minha rede social. Então, vira e mexe, tô lá no story. Cara, hoje eu fui só pela Eu falo, só pela fé. Eu falo fé, porque disciplina nem tá tendo, tô tendo fé mesmo. Eu falo pela disciplina. Eu falo, tô aqui só pela disciplina, porque dormi mal pra caraca, levantei querendo bicar essa musculação hoje, mas eu vou treinar às 6 da manhã, então eu acordo assim, 5h20 da manhã eu já tô de pé, só que não pra botar gelo na cara, não. É pra me arrumar rapidão, pegar a bolsa e sair fora pra academia. Né? Então, às vezes, eu chego lá, cara, cansado, desnorteado, mas eu tenho que estar lá. E aí eu vou lá nos stories e falo, pô, gente, hoje eu tô aqui só Eu também na falo, disciplina. hoje eu tô aqui, tô bem sem carisma, mas eu tô aqui. Igual eu tenho uma amiga minha, ela fala, amiga, eu quero tanto, eu vejo você ir treinando, não sei o quê, sua vida é tão corrida e eu não consigo. Eu falei, amiga, vai. Quantas pessoas mandaram, ai, Milene, eu fui por conta de você. Porque às vezes o dia de outra pessoa tá bem pior que o meu pneu furou e eu perdi, eu caí, mas tem gente que tá bem pior que eu, a gente pode levantar da cama. Aí eu sempre idealizo o meu Instagram. Pra mim, minha cabeça melhora, eu coloco meu fone, esqueço de qualquer coisa, mas eu tô ali. Aí a minha amiga falou, Milene, eu entrei na academia, fiz a inscrição por conta de você, que eu vejo que todo dia, qualquer problema que você tem, porque se eu tiver um problema, eu falo, gente, hoje eu tô péssima, eu dormi mal, tô com insônia, tô estressada, não sei o que, dei errado. Mas eu fui. Então vai também. Vai cuidar de você, não sei o que. Eu falo isso muito. Então isso vai gerando que a pessoa consegue. É só ir. Cara, às vezes você tem ali, sei lá, uma pessoa, né, que falou, pô, por conta de você eu Isso mudei. É muito bom, cara. Pô, isso é legal demais, isso cara. Muito isso bom. É legal demais. Ela mandou, amiga, por conta de você hoje eu tô E ela vai todos os dias, tira fotinha todos os dias e tá amando. Eu influenciei uma pessoa a ser saudável. É isso aí, uma influência do bem. Eu coloco sempre nos meus stories, eu sempre ponho um videozinho ou fotinho do treino, aí no final eu ponho assim, a pergunta clássica, já foi hoje? Eu falo, já se cuidou hoje? Eu ponho todo dia. Dá tempo, corre, bora. Eu falo isso assim, aí, porque eu não tenho hora pra treinar.
Tem dia que eu vou 9 da manhã, tem dia que eu vou 3 da tarde, tem dia que eu vou meio-dia. 5 pra mim é insuportável, que tem que ficar revezando, aí eu já fico estressada. Eu falo, ai, que ódio, eu tô aqui, questão de gente, um formigueiro, mas eu tô aqui. Então, assim, por mais ruim que seja, a gente tá lá. Então, eu acho que isso é um incentivo. Eu tento ir sempre no primeiro horário, cara. Assim, pra eu assim, não correr o risco de não ir depois. Acontece... Tem isso. Acontece de, tipo, às vezes não dá. Né? Então, assim, às vezes eu preciso chegar muito mais cedo no consultório por algum motivo, ou tenho algum outro compromisso muito cedo, e aí realmente não vai dar, aí eu tenho que encaixar ali no meio do dia algum momento para eu conseguir treinar. Então, hoje, eu não vou falar pra você que eu vou me esforçar, porque eu não dormi essa noite, super mal, e eu já tô desde 9 na rua, eu ainda nem almocei e tô aqui. Não vou falar assim que eu vou. Mas eu vou me dedicar amanhã, eu vou cedinho, fazer certinho e tal. Mas eu também preciso descansar. Não adianta também a gente ir assim, né? Tipo, eu não dormi, tô cansado. Não adianta também você querer atropelar. Isso é importante. A gente também tem que se respeitar. E assim, falando da dieta, da rotina, da história da constância, tudo também passa pelo respeito que você tem a você. É claro que você tem que perceber, e aí voltando é quase que o mantra, né? Você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Não é porque você tá num dia mais difícil, que foi tudo mais tumultuado, que você colocou tudo a perder, cara. Você tem que se respeitar hoje e tá tudo certo. Né? Até porque o sono, ele é um ponto extremamente importante da saúde. As pessoas ficam falando sempre de suplementos para imunidade, de alimento da imunidade, e não é. Não existe um suplemento para imunidade, não existe um alimento para imunidade. Existe um contexto para imunidade. Com atividade física, com dieta regular, com sono ajustado, hidratação. Então, assim, quando você tem o contexto, aí sim você tem uma resposta imunológica mais bem adequada, né? Mais adequada. E aí a gente precisa ter esse feeling. Né? Então, é um dia, de vez em quando que acontece esse gap no sono, ou isso está sendo uma constante? Porque se for uma constante, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso, porque isso vai potencializar o seu resultado e a sua busca em relação à saúde, bem-estar e tudo mais. Porque eu acho que tem um limite, né? Essa pergunta nem tava, mas eu vou falar ela aqui, porque eu acho que tem que ter um limite entre a saúde e a estética. Porque não adianta a pessoa tá ali, mas eu vou, porque meu corpo tem que estar assim no... Eu queria estar com meu corpo assim no ano novo, não vai estar assim igual eu tentei o ano inteiro. Mas existe um limite entre a saúde e a estética. E tem como perceber, você acha? Ou a pessoa já ultrapassa mesmo e nem percebe mais? Cara, obrigatoriamente tem que ter, né? Tem que ter, não tem pra onde correr, porque caso você não faça, você não veja o limite ali quando você está olhando só pra estética, você se coloca em risco real. Né? Então você tem que entender qual é o limite para chegar a um ponto onde você só está olhando para a estética. Se você só olha para a estética, você vai começar a deixar de lado coisas que te levariam a um processo mais ajustado e principalmente um processo de constância. Porque você chegar na estética por um processo totalmente diferente, por medicação, exclusivamente por medicação, tá? Não necessariamente aqui falando contra, mas exclusivamente por medicação, por hormônio ou por um excesso de algum, né, de treino ou de jejum que seja, se você começa a pensar só nisso sem olhar o contexto todo, cara, esse teu estético, ele é alugado, ele vai durar por muito pouco tempo. Porque a base que sustentaria ele tá ruim. Entendeu? Então é esse ponto que a gente precisa se ligar. Né? Será que eu tô ultrapassando esse limite indo só para a estética? Porque se for só isso, não vai durar. Né? Mesmo que você alcance o resultado, né, o que muitas pessoas alcançam muitas vezes, ele não vai ficar com você por muito tempo. Ele vai cair. Eu acho que você tinha até comentado antes sobre um assunto. Eu vou marcar a consulta com você, de certeza. E uma amiga minha falou que não é saudável. Eu acordo de 3 a 5 vezes na noite pra tomar água e fazer xixi. E ela falou, isso não é saudável, isso não é normal. É porque o sono tá muito ruim. E pra mim, ressaca de sono, não existe nada pior eu no outro dia do sono. Eu já tomei 2 energéticos hoje. Caramba. Assim, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer outras coisas antes de vir e eu, tipo, tô muito cansada. Aí eu não vou pensar, eu tô muito cansado, vou tomar mais um energético e vou na academia. Não adianta, não vai ser saudável. E assim, você tá tendo realmente, a ideia do que você me falou agora é de um sono mais superficial.
Então a gente precisa entender como fazer para que esse sono fique mais ajustado, né? Porque esse sono ajustado, ele impacta diretamente na sua dieta. Muito. Quando você tá com um sono, né, leve, defasado, de poucas horas, seu corpo fica sem energia. Então ao longo do dia você fica mais propícia a buscar alimentos que te tragam essa energia de volta. Então ele não vai estar buscando ali a cama, você não vai estar deitada para colocar em dia esse sono, ele vai buscar energia através dessas outras, desses outros artifícios. Ou ainda o prazer, e aí você vai no hiperpalatável, aquele alimento mais gorduroso, mais doce, dependendo do paladar da pessoa. Uma cervejinha para desestressar na Não final é? do O dia. desestressar. Uhum. Então, às vezes, Tá o sono desequilibrado, ele impacta, às vezes não, ele impacta, ele está bem diretamente relacionado ali com as escolhas na alimentação. É isso mesmo. Olha, Leonardo, não podemos ignorar um assunto que está em todas as redes sociais, inclusive no meu ciclo, que eu tenho muitas pessoas ao meu redor que estão fazendo uso do tal do Monjaro. Vamos falar do tal do Monjaro. Vamos falar do Monjaro. O que de fato é esse Monjaro? Tipo, como é que ele ganhou tanta visibilidade? Como ele ganhou tanta visibilidade? Cara, o Monjaro, a tizepatida, ele é uma medicação, né? Ele é um análogo de GLP-1 que ele pega aí por duas vias diferentes, o que já por si só já diferencia ele dos outros remédios, e que tem um efeito incrível, né? Ele retarda o esvaziamento gástrico, né? Então, assim, o seu estômago, a sua sensação de saciedade, ela é prolongada, você não sente fome, naturalmente, né? Então, dependendo aí, claro, né, de cada usuário, alguns vão sentir um pouco mais, outros simplesmente não vão sentir. E, por conta disso, consequentemente, você chega a um emagrecimento muito importante. E, assim... Cara, é difícil não bater no remédio, eu nem posso bater nele, né? Não pode. Não posso, nem devo. Mas, assim... Mas é bom falar, tá? Porque muita gente tá tomando sem nem saber o que tá tomando. Isso é verdade. Então, assim, ele é um remédio... O Monjaro é um remédio eficiente, é um remédio que funciona de fato para a grande maioria das pessoas, né? Ele funciona para aquilo que ele se propõe. Ele é um remédio que é muito bem-vindo no contexto de obesidade, de algum controle de comorbidade relacionada à obesidade. Ele faz com que você tenha uma redução muito significativa no apetite, né, através ali principalmente da questão da demora do esvaziamento gástrico. E aí você tem essa sensação de estar sempre saciado, que faz você comer menos e, consequentemente, emagrecer. Qual é o problema disso, né? Então, ele é um artifício funcional, mas que está, querendo ou não, gerando efeito enquanto ele está sendo utilizado. Então, qual é Importante. Qual é o melhor dos mundos aí nesse caso? É que você entenda que sim, o remédio não precisa ser excluído, ele pode estar ali, né, desde que acompanhado pelo médico, desde que acompanhado pelo nutricionista, que também é tão importante quanto o médico que prescreveu, ele pode estar realmente sendo um aliado no processo de emagrecimento, na busca pela saúde daquele paciente. A questão é entender a necessidade do pós-medicamento. Então, o que a gente vai fazer pós-medicamento? E o que a gente vai fazer nesse pós é aquilo que a gente conseguiu estabelecer durante o uso dele. Então, a reorganização na sua vida, né? A chegada da atividade física, a mudança nos hábitos alimentares, a implementação do novo automático, como eu falei agora há pouco, trazendo uma normalidade para aquela dieta e fazendo com que esse emagrecimento seja sim efetivo, constante, muito proveitoso naquele período, mas que ele seja principalmente mantido depois da utilização do remédio, que é o que se espera. A ideia do Monjaro não é que você passe a usar ele para todo sempre como se ele fosse um medicamento para uma doença crônica, né? É claro que a gente está falando de obesidade, isso não tem cura, mas que dentro do período onde você está naquele processo de emagrecimento e depois que você chega no peso, você tem uma segunda etapa do trabalho, que é a manutenção daquele peso. E a manutenção desse peso ela vai ser efetiva de acordo com o que você construiu ao longo da utilização da medicação. Então, mas assim, ele não pode ser um medicamento que vai ser tomado sempre. Mas, tipo assim, eu pensei em tomar. Juro pra ti, não vou mentir. Porque eu queria perder 3 quilos até o meu aniversário. E eu sei que eu conseguiria em uma semana, que é 3 quilos. Uhum. Só que, e o após, que eu ia tomar 3 quilos, eu ia parar de tomar. E eu ia perder isso em uma semana, eu tenho certeza. Não tive coragem, porque eu fiquei com medo, que eu achei muito forte, que uma pessoa muito próxima a mim tá tomando. E aí, como é que faz, então, pra você
continuar com esse peso e parar de tomar? Tem que fazer um tratamento o quê? 6 meses? Mês depois de perder o peso? Então, isso aí é uma questão que é muito individualizada, né? O ideal, tem um ciclo de tratamento que normalmente o médico estabelece isso com o paciente no momento em que ele prescreve, né? Então, olha, a gente vai tratar isso, vai levar tanto tempo o seu tratamento, em média, né? E a gente vai acompanhando até chegar o momento de efetivamente fazer a retirada. Aí realmente é entre o paciente e o médico e a gente vai trabalhando ali na nutrição para ajustar esse período. A indicação inicial do Monjaro não é para o pequeno peso, embora que a gente está vendo acontecer de maneira muito recorrente, tá? E é óbvio, né? A gente não pode simplesmente dizer não faça, porque eu recebo pacientes dos mais variados que estão fazendo ali para perder 2, 3, 4 quilos. Então a gente precisa conseguir orientar essa pessoa, mesmo que ela tenha entrado pelo caminho que não era o mais adequado, né, da utilização para perda de pouco peso, a gente precisa considerar e orientar essa pessoa como vai ser a manutenção pós-utilização, para que esses quilos perdidos sejam mantidos, né? Para que esses hábitos sejam estabelecidos ali. O problema é que realmente é um período muito complicado. Você vai perder 3 quilos porque naquele primeiro momento você não está conseguindo comer, talvez. Também porque desintoxica, né? Tipo, na primeira semana ali, porque você fica sem comer. Não é bem desintoxicar, o que acontece é que você perde muito, às vezes você está com uma retenção importante, e aí dependendo do que você está comendo, você para de comer e você já elimina aquilo ali, então você perde muito líquido. A grande questão é que a gente precisa avaliar isso muito de perto, por quê? Com medicamento ou sem medicamento, quando você entra num processo onde você está se alimentando de quantidades e de qualidade muito abaixo daquilo que seu corpo precisa, você pode sim ver um resultado na balança, mas não necessariamente o resultado da balança, ou seja, uma balança com números a menos, significa emagrecimento. Então você pode não estar perdendo gordura como acredita estar perdendo, mas sim perdendo muito líquido, às vezes massa muscular. Então esse resultado da balança, ele é um dado que ele é muito superficial. A gente precisa de uma avaliação mais constante, né? Saber como está a alimentação desse cara, fazer uma avaliação física mais detalhada, saber como é que está a manutenção da musculatura. Isso é importante durante o uso da medicação. Então tem que ter um acompanhamento nutricional, né? Obrigatoriamente. As pessoas não estão fazendo isso. Não fazem. Infelizmente... Aí depois ganha peso de volta lá, o remédio não presta. Pois é, e não é o problema, não é o remédio. Não é o remédio. Sabe? E outra coisa, o reganho que eu citei não é uma função do remédio, não é que o remédio gera reganho. Isso não. A gente também não pode querer dar um problema que não é dele. Não é dele, exato. O problema está na pessoa. O problema está no emagrecimento da forma como ele foi. Todo emagrecimento relacionado a uma dieta extremamente restrita, um emagrecimento mais rápido, ele tem um risco maior de reganho, né? Tem um risco maior de reganho porque no momento em que você abandona aquela estratégia, você volta com o seu comportamento anterior que te fez ganhar peso. As pessoas usam o Monjaro ou usam qualquer outro medicamento similar como sendo o pontapé inicial. Eu vou te falar que eu ouvi isso de uma porcentagem muito significativa de pacientes e amigos, que era, gente, eu só preciso chegar no peso. Porque depois que eu chegar no peso, eu faço a manutenção. Não faz. Não tive coragem, porque eu acho que eu não ia continuar tomando. Sabe por que não faz? Porque a sua motivação enquanto tá ali, né? Aí entra a história da motivação e da constância. A sua motivação, ela vai embora. Você não criou os hábitos. Você não criou os hábitos. Você não se estabeleceu naqueles hábitos. Então não é o peso que você perdeu ali, ele tá sendo um número que você vai comemorar, mas que depois, dentro da normalidade da sua vida, com trabalho, família, etc., vai ficando um pouquinho de lado, e é quando você começa o reganho, né? Então, assim, em suma, é um medicamento incrível, eu não tenho nada que eu pudesse desabonar diretamente, mas eu acho que isso que é muito importante que o usuário da medicação entenda que o tratamento, para que ele seja efetivo, para que o resultado seja lindão, do jeito que as pessoas esperam, precisa de um cuidado diferente. Então você tem que ter o médico te acompanhando, você tem que ter o nutricionista te acompanhando, você tem que fazer uma avaliação física precisa, adequada e constante. Caso contrário, você está se colocando muito em risco de ter um resultado... Responsabilidade, essa é a palavra. Porque a pessoa quer comprar o remédio, que ele é caro, exato, e não é um remédio barato. Então, já que está gastando, que faça com um nutricionista, gasta mais um pouquinho para compensar. É muito importante essa ideia. O investimento na medicação, que já não é um investimento baixo, ele obrigatoriamente ele vem acompanhado de outras coisas relacionadas a esse investimento, né? Então não é só comprar o remédio.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se você nem vai querer responder, mas vai responder. Vamos lá. O que está sendo romantizado nesse medicamento? Romantizado? Estão romantizando, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele ganhou muita notoriedade, ele ganhou muita fama. Pessoas com muita relevância nas redes sociais e na TV estão ajudando também esse movimento, né? Então você vai lá vendo aqueles resultados e você, obviamente, quer aquele resultado para você também. Eu acho que ele está romantizado no sentido onde as pessoas entendem que ele é um tipo de mágica, um tipo de resultado como se fosse uma ferramenta obrigatória. Sem ele eu não consigo. Exato. Então, assim, eu acho que essa parte é que ficou pesada, sabe? As pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas. Então, todas as vezes que você oferecer para aquela pessoa uma medicação, uma estratégia que não seja mudar o hábito dela, óbvio que ela vai caminhar por aquele caminho mais fácil. Ela entende a medicação como sendo um caminho mais fácil. E ela vai ignorar todo e qualquer efeito colateral que aquela medicação possa trazer, porque ela quer o resultado rápido, né? Agora, para engordar, né, você levou anos para ganhar aquela barriga. E quer perder em um mês 10 quilos. Você está anos comendo mal, você está anos se enchendo de calorias, você está anos sem fazer uma atividade física e você quer botar na conta do remédio para você perder em um mês e ele é a solução da sua vida. E aí eu acho que é esse que é o problema. Então, voltando aqui à nossa dieta, que é o que você tem com excelência. Se alguém pudesse mudar apenas um hábito em 30 dias, qual faria mais diferença? Qual faria mais diferença? Olha, eu quero mudar o hábito. Falar pro doutor Leonardo, eu vim aqui, eu vou fazer isso lá dia... O que você volta a atender? Eu volto no dia, acho que 7. Então, dia 7, eu vou marcar já no dia 7 pra desintoxicar. Chegar lá e falar, eu quero mudar o meu hábito. 30 dias. O que faria mais diferença? Deixa eu ver aqui. Mudança de hábito. Às vezes eu sou ruim de criatividade. Deixa eu lembrar de alguns que a gente tem que mudar. Mas assim, eu não sou a pessoa que tem dificuldade de rotina. Eu não tenho dificuldade nenhuma em seguir uma rotina. Eu sou super tranquila. Então, qualquer coisa que você falaria ali em 30 dias, esse que vai ser seu hábito, que vai fazer diferença, eu faria. Qual que você indicaria? Cara, eu acho que beber água. Eu bebo muito. Isso pra mim não é nenhum problema. Essa mudança de hábito. Vendo o que eu encontro de mais recorrente, né, quando a gente fala sobre a implementação, as mudanças, normalmente a água está sempre em defasagem. Então, acho que primeiro eu falaria, cara, vamos conseguir bater aqui a quantidadezinha de água. Eu bebo muito. É super importante. Te ajuda na saciedade, te ajuda na retenção. Às vezes você fica menos inchada porque você está bebendo água da maneira adequada. E com a celulite é verdade? Quando você tá bebendo pouca água, você aumenta a celulite, que é um processo inflamatório, não é? Não, celulite, na verdade, é gordura. Né? É gordura. Se você beber muita água, ajuda... Não. É mito, né? Aqui, mito. Aparece uma celulite, peraí, eu vou beber água, tô bebendo pouca água. É claro que assim, você vai melhorar a qualidade da sua pele, né? Você vai deixar a sua pele mais hidratada, você vai estar mais bonita, a aparência da sua pele vai estar melhor, isso é fato. Mas assim, o aparecimento ou o controle da celulite está relacionado com o controle do peso. Eu bebo tanta água, eu acho que assim, minha barriga às vezes dói de água. Aí eu acordo à noite, tem um copo do meu lado, eu acordo, deixo só assim, nem acendo a luz, 3, 4 vezes na noite eu acordo pra tomar água. Caramba. Incrível. Esse hábito que você criou de beber água até a noite te leva a ir ao banheiro mais vezes também, né? É horrível, mas isso aí é porque eu não tô dormindo... Né, tipo, sim, certinho, aquela coisa de dormir acordando. mais profunda. Não, todo mundo profundo. Porque eu sinto, assim, que eu acordo porque eu tô com sede. Caramba. É horrível, não dá. Vou perguntar outra coisa, já que tô falando de água. Que eu tenho uma curiosidade, eu já li sobre. Olha eu já li sobre. Não perguntei ao médico, eu já li sobre. Mas as pessoas temam comigo, porque eu bebo muita água com gás. Eu prefiro... Quando eu fiquei um tempo, eu fiquei 1 ano sem refrigerante, que eu tinha feito uma promessa. Tanto que depois eu nem voltei a tomar mais, eu não sinto falta. Mas eu tomo muita água com gás. Eu coloco um gelinho ali, um limão, todos os dias. Falam que não é a mesma coisa que tá tomando água normal. É verdade ou é mentira? Mentira.
Ai, que bom. Ai, obrigada, Senhor. Hidrata tanto quanto a água sem gás, tá tudo certo, não tem problema. Voltando até a falar da celulite. Então, e falaram que dá celulite, cara. Mentira. Não, eu falei, não é possível. Tô ficando doida. Celulite é gordura. Então, aquele gásinho que você tá bebendo, ele não vai influenciar absolutamente nada. Pô, falou que era o gás que dava celulite, que não fazia, tipo, não era saudável como tomar água normal. Não é a coxinha e o salgadinho que tá fazendo. Eu nem como coxinha e salgadinho, Não, gente. quando o pessoal fala assim, não, o água com gás vai te dar celulite. Não é a coxinha que tá dando. Não, tá certo. Ó, Leonardo, toda vez eu faço uma dinâmica aqui no meu programa, no meu podcast, na minha gravação. Eu falo uma palavra e você me responde com outra única palavra. E as pessoas falam que isso é difícil, mas eu acho muito legal. Então, tipo assim, tem gente que, até a Camila mesmo, que tava com a gente, ela fala, eu não consigo responder só com uma palavra. Mas é uma palavra que você vai ter que me devolver essa resposta. Vamos ver. É só coisa que é do seu... tranquilo pra você. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Emagrecimento. É difícil, né? Porque tem várias palavras que podem... Aquela, assim, ó. Importante. Importante. Dieta. Adequada. Açúcar. Eu teria que usar duas palavras. Pode? Duas? Pode, claro. Não é vilão. Não é vilão. Peraí, não, melhor. Posso mudar? Pode. Controlado. Controlado. Eu tomo no cafezinho controlado. Carboidrato. 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 Você pegou falando certo, Thiago? Thiago? Acho que ele tá aí, não. Deve ter pego. Vai. Carboidrato. Necessário. Jejum. Estratégia que não é pra todo mundo. Metabolismo. Metabolismo. Funcionamento. Constância. Inegociável. Essa foi boa. Redes sociais. Necessárias. Saúde. Posso repetir a palavra? Pode. Talvez pode não seja tão legal, né? Pode responder o que você quiser. Saúde. Pô, cara. Objetivo. Sua profissão. Amor. Nutrição. Pô, ia mandar amor, né? Tem nutrição e tem a última. Ó, tá vendo? Minha profissão, eu tenho muito amor à minha profissão. A nutrição, estratégia. Eu já falei estratégia em alguma coisa? Não, né? Não sei. Porque estratégia é uma coisa tão básica pra mim, quase tudo. Porque tudo tem que ter estratégia, né? Tudo. Então tá tudo Mas bem, não tem nutrição é problema. estratégia. Família. Essa é demais, né? Motivo. É isso. É o motivo que te faz fazer tudo isso dessa outra palavra que você respondeu. E, Léo, eu sempre gosto também que as pessoas, né, meus convidados que vêm aqui, porque eu vivencio histórias, eu gosto de ter esse bate-papo aqui como se nem tivesse câmeras e falar mesmo da importância. Todo o assunto é importante para alguém. Sempre alguém tem a aprender. Eu mesmo aprendi aqui muito mitos e verdades. E é importante a saúde, claro. Então, eu gosto que as pessoas deixem um recadinho para todo mundo que for te assistir, que for te conhecer e que já te conhece, é você falar o que era o Leonardo antes de tanta experiência, depois que conheceu a nutrição, o Leonardo antes e o Leonardo depois do que você é hoje. Bom, o Leonardo de antes era vulnerável, então estava ali meio que disponível, né, para as informações equivocadas, para o aleatório, para os resultados infundados, para a pressa. Depois que a gente vai lá, entende, aplica, reproduz, ajusta, né? E aí a gente entende outra forma. A gente entende que nesse momento a gente precisa agir de maneira estratégica, agir de maneira respeitosa, se respeitar, respeitar os seus objetivos também, né? E entender que a gente
a gente é muito diverso, né, cara? Então, assim, não dá para eu esperar que eu esteja sempre motivado para fazer alguma coisa. Então, eu entender que no meu tempo e que no seu tempo, as coisas que você quer, as coisas que você busca, os seus objetivos, sejam eles estéticos ou de saúde, eles estão ali, eles estão dentro desse contexto, você só precisa focar neles. Então, eu entendi que eu não preciso ficar criando ou me submetendo a agressões praticamente, a ter medo de comida, quando na verdade eu entendo que o meu contexto ele precisa estar ajustado ao meu objetivo. Então isso tudo passa por uma mudança efetiva no relacionamento que você tem com a comida. Então, antes da nutrição, um péssimo relacionamento com a comida. Depois da nutrição, um ótimo relacionamento com a comida, que eu quero, obviamente, propor isso para todas as pessoas a quem eu tenho acesso e mostrando que isso sim é que faz a diferença e não um protocolozinho sem sentido. É isso, e é importante, eu sempre falo em qualquer profissão, é fazer a diferença, é fazer o que ama, é amar o que faz, de verdade, sem os mitos, com a necessidade de cada um, independente da profissão que for. Então eu fiquei muito feliz quando me apresentaram você, porque eu acho necessário encerrar o ano, porque hoje o Leonardel encerra o nosso ano com informações tão necessárias, porque é importante, saúde é muito importante, sem a saúde a gente não é nada. Exatamente nada. Então a gente, é verdade. A gente tem que cuidar. Né? E tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais assim, Tá. fácil de comer aqui, um iFood e tal, tá cada vez mais difícil cuidar da saúde. Não é? Então, muito obrigada. A gente encerra aqui esse episódio com informações tão necessárias. Fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Quando quiser, as portas estão abertas para você falar sempre de novidades pra gente. Muito obrigado. Bom, agradeço demais o convite. Fico muito feliz de poder falar sobre nutrição. Primeiro que eu sou apaixonado pelo que eu estou fazendo. E segundo porque é muito importante que a gente cada vez mais tenha espaço para falar da nutrição de maneira real, de maneira efetiva, e não com medo, com questões que afastam a gente. Então, assim, toda abertura, né, que a gente tem para falar sobre isso é muito bem-vindo. Então, sou muito grato pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Foi ótimo, eu sou super envergonhado com câmera, você me deixou super à vontade. Adorei meu presente também. Tá faltando um. Vou fazer o seguinte... Porque aqui a gente tudo pode, tudo fala e tudo faz. Eu vou levar no dia da minha consulta. Adorei. Porque eu vou na consulta. Eu sou daquelas que eu já tenho a minha consciência e com você eu aprendi ainda mais isso. Não vai existir perfeição. A gente vai ter que ir no nosso limite. Vai existir sempre a constância. Isso aí. Então é isso. Não existe perfeição, existe constância. Muitas pessoas, eu não vou... Muita gente fala pra mim, pra encerrar, até uma prima minha, ela fala, eu queria tanto fazer jejum intermitente, mas eu não dou conta. E eu não gosto dessa palavra, eu não dou conta, é impossível. Não sei também, a gente não falou de jejum intermitente, se é certo, se é errado. Mas eu acho que às vezes é mais saudável do que um medicamento que você não conhece, não o Mounjaro, tantos outros inibidores de fome que eu já usei. Então, assim, é um jejum. Faz ali um jejum, né, muita água. Então, eu sempre posto isso muito no meu Instagram, não tendo propriedade como nutricionista, que eu não sou, tá? Eu faço no meu limite e eu conheço o meu organismo. Então, eu consigo fazer ali 12, 16, 18 horas e pra mim tá tudo tranquilo. Uhum. Eu tô falando da questão que a pessoa fala que não vai conseguir fazer dieta, não vou conseguir ir pra academia, não consigo isso, não consigo aquilo. Eu, Milene, é um propósito e uma vontade que eu quero muito tentar é tirar o açúcar do café. É a única coisa, assim, que eu ainda não consegui abrir mão. Porque é uma coisa que não é que eu não consigo, eu não quis. Eu vou ser verdadeira, eu ainda não quis tirar porque eu gosto do café com açúcar. Então, assim, eu não quis tirar, mas eu consigo. E quando a gente for na minha consulta, a gente vai fazer e eu vou provar pra vocês que eu vou conseguir. Porque a gente pode tudo que a gente quer. Nada é impossível. Claro que pode, claro que pode. Nada é impossível. A grande questão é essa, é a gente entender que, assim, a gente se respeitando, a gente consegue ir em caminhos que a gente acreditava que não. E muitas vezes essas travas estão relacionadas a tudo que a gente discutiu aqui. Né? Medo da comida, aquela estratégia que tem que ser perfeita. E aí é que a gente vai vendo que não é bem assim, eu posso ser eu nesse processo aí. Exatamente, você ajuda muito a ser a gente mesmo. Adorei. Então a gente encerra aqui esse ano com muita consciência e informações importantes. Vou deixar aqui mais uma vez o nosso QR Code, se você quiser fazer parte do nosso time, só entrar em contato e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.